né, colocar dessa forma, melhor não ser assim. Mas a primeira turma, ela é tipo yin yang. Rapaz do céu, vou te falar, nos primeiros semestres, foi assim, a minha grande dificuldade era conseguir propiciar para todos ali o mesmo direito, o mesmo tempo de fala. Porque, assim, principalmente na época de eleição, teve um menino do 7º período que no dia seguinte à eleição, ele veio todo de vermelho. Inteiro de vermelho. E aí aquilo, assim, beleza, você tem as suas condições, só que, assim, ao mesmo tempo em que se chegasse aqui um bolsonarista que ele ia ter problemas, no sentido de ter pessoas que não têm o mesmo tipo de pensamento, acabaria tendo esse, né, esse tipo da forma como ele fez, ele acabou tendo também as suas limitações. Né? E aí, o que nós vamos aprendendo no curso de Direito é o quê? A gente compreender que algo que o juiz falou que me chamou muito a atenção, e é o que a gente tenta passar para vocês, que é o nosso argumento. Vocês nunca vão alterar o tom de voz. Vocês vão melhorar o argumento. Isso numa discussão é fundamental para você conseguir demonstrar o seu ponto de vista, e numa audiência é a melhor saída. Por quê? Quando o advogado ele fica nervoso, ele começa a não prestar atenção. Quando o advogado fica nervoso, ele começa a esquecer as estratégias que ele elaborou para aquela audiência. E é aí onde você acaba se sobrepondo. Então, vocês vão ver assim, a questão da política, ela sempre vai estar vinculada ao direito. Não é que a gente não vá ter um senso de política, não é isso. Só que a gente não pode se pautar nisso. Essa é a minha colocação como gestor. Para que paixões não prejudiquem a nossa concepção sobre o direito. Então, como eu estava falando, teve lá em família. Se às vezes a gente já chega mais, colocar entre aspas, armado, né? Não, eu tenho o meu argumento, não quero saber o argumento do outro. Isso muitas vezes prejudica na hora de você ouvir a opinião. Pera, vamos tentar entender. Como que ele chegou a essa conclusão, né? Mas aí nós vamos ver muito mais dessas discussões, porque assim, eu gosto de fazer esse tipo de pergunta para o primeiro período, que nos faz refletir muito. Tem um autor que ele dá um curso em Harvard e que ele, na verdade, ele traz assim formas da gente pensar o direito no dia a dia. Ele é um professor de filosofia e ele conta um caso que é o caso do bonde desgovernado. Vocês já ouviram esse caso? Não. Vamos lá, vamos testar os dois aqui, só para a gente ter já essa noção. Bonde desgovernado. Imaginem o seguinte, vocês estão dentro de um trem, fala bonde porque é a tradução do inglês para o português, mas vocês estão dentro de um trem, esse trem está desgovernado. E vocês estão na cabine, onde a opção de mudar de trilhos está na mão de vocês. Se o trem continuar da forma como está, ele vai matar um trabalhador que, desavisado, não sabe que aquele trem está desgovernado. E aí, se vocês não fizerem nada, esse trabalhador ele vai morrer. Se vocês puxarem a alavanca, ele vai para uma linha paralela, mas nessa linha paralela tem 5 trabalhadores. E aí a pergunta que esse autor faz é a seguinte: você puxa a alavanca ou não? A decisão está na mão de vocês. E aí? O que vocês fazem? Bem, levando para um lado de extrema surpresa com esse balada, esse controle, eu acho que eu deixaria como está. Deixaria como está. Se eu soubesse aquela fração segundo que
como se diz, o prejuízo seria menor do que... Essa sua forma de raciocínio, ela tem uma teoria, eu vou explicar ela daqui a pouco. E a senhora? Eu teria tempo para pensar? Na hora, agora. Então, a senhora tem que decidir. É instantâneo. Puxar a alavanca ou não puxar a alavanca? Se eu puxar a alavanca, eu salvo uma vida, mas outras 5 estarão comprometidas. Se eu não puxar a alavanca, uma vida vai, infelizmente, ser ceifada. De usar uma pessoa para sair dali. Não tem. já bateu. Eu não puxaria. Não puxaria. Não puxaria. Tá bom. Veja, essa é uma teoria utilitarista, muito utilizada no direito americano, onde os americanos eles têm essa visão. Se eu posso evitar que o dano seja maior, eu vou agir daquela forma, ainda que isso custe vidas. Então, essa é uma visão utilitarista. Aí, o autor, para deixar o negócio mais interessante, ele complementa. Agora, imagine o seguinte: o trem está vindo desgovernado. Só que ao invés de vocês estarem dentro do trem, vocês estão agora num viaduto. E vocês estão vendo que esse trem está vindo desgovernado. E tem 5 trabalhadores que não sabem que esse trem está desgovernado. E do seu lado, tem uma pessoa que, se você pegar ela e jogar ela nos trilhos, você salva as outras 5 vidas. A pergunta é: você joga essa pessoa nos trilhos? Eu não jogaria. Jogar a pessoa nos trilhos? Né? Lembre-se, na outra, a omissão também ceifou apenas uma vida. E agora, se vocês jogarem nos trilhos, também será apenas uma vida em troca de 5. E aí? Mas e esse jogar? Ação mesmo. Se na outra você teve uma omissão, falou, não vou puxar, vou deixar seguir e vai matar aquela pessoa. Agora é uma ação. Vocês jogarem a pessoa. Vejam que até aqui, quando eu falo de uma pessoa, eu não estou colocando nenhum outro atributo ou característica, adjetivo, que faça com que vocês tomem a decisão. E aí eu posso incluir um único adjetivo que faz que, eventualmente, essa decisão possa ser tomada por muitos. Não estou dizendo que é por vocês, mas por muitos. Imagine que eu sou inimigo. Uma pessoa que você detesta. Você jogaria ela nos trilhos para salvar 5 pessoas? Se é um momento assim, muito rápido, eu acho que eu não conseguiria colocar essa ideia em prática de jogar alguém, mesmo que, embora não tenha inimigo, não que eu saiba, jogasse alguém nos trilhos. E ter a certeza de que aquilo seria efetivamente teria resultado. Perfeito. Poderia, talvez, responder com homicídio e ainda, sei lá, de alguma forma, tem motivado ainda que os outros 5 fossem. Lógico que não teria esse raciocínio tão rápido ali, mas pelo fato de ser um ser humano, sim, há coisas que não dá para controlar, não é possível. E esse ano? Se é um inimigo meu, É. na hora. Ó, viu? Então, porque às vezes é bom ter um inimigo. tem algumas respostas que ela depende do quê? Não só do momento. A decisão, muitas vezes, ela é rápida mesmo. E nós vamos aprender no direito que isso é uma característica que vocês vão utilizar no dia a dia de vocês. Exemplo, vocês estão numa audiência, entra uma testemunha. Vocês têm segundos para perguntar para o seu cliente quem é aquela testemunha. Porque muitas vezes, principalmente na minha área, que é a área trabalhista, você não arrola. O que é arrolar? Fazer a indicação de quem serão as testemunhas. Você não faz isso. Não fazendo, é surpresa mesmo. Chegou lá na hora para olhar. Ela já trabalhou com você, trabalhou. Aí você me solta a seguinte informação: que isso? Melhor amiga do reclamante, o melhor amigo do patrão. É uma informação que eu tenho que trabalhar ela e utilizá-la no momento adequado, dentro da audiência. Então, é rápido. Eu não tenho tempo de ir para o escritório, me preparar, puxar a vida daquela pessoa para saber se eu vou ter alguma coisa ou não, né, para eventualmente ser favorável para o meu cliente ou não. Então, são essas situações que nos fazem, muitas vezes,
refletir de dizer assim, quando a gente olha o livro, e aí as propostas que nós vamos falar para vocês dos livros, do Clube do Livro que a gente tem aqui, é falar assim, mas é uma história. Só que essa história, alguns casos são baseados em fatos reais e outras são no sentido de trazer para a gente uma perspectiva diferente daquela que a gente vê no dia a dia. E é isso que vai tornar vocês diferentes dos demais. Por quê? A grande maioria chega no curso de Direito, eles simplesmente veem sobre leis, como essas leis devem ser aplicadas, mas não compreendem as ações. O que eu posso fazer para tornar aquilo que eu aprendi mais efetivo? E aí ter a resposta que você falou. Que as minhas ações, eu consigo ter uma previsibilidade. Não que a caneta, eu não sou juiz, que a caneta esteja na minha mão. Mas eu tenho uma previsibilidade maior em relação ao caso. E é isso que faz total diferença. Por exemplo, na minha área, mais uma vez, quando eu pego para fazer uma defesa de uma empresa, essa semana mesmo tive uma audiência. Eu analiso o risco, olho todas as informações do cliente, verifico com ele o que aconteceu, o que não aconteceu, o que de fato é devido, não é? E eu passo para ele um risco. Olha, esta semana era um processo de 37 mil reais. Falei para ele, olha, o nosso risco hoje, na minha visão, está em torno de 10 mil reais. Tudo aquilo que a gente pagar abaixo de 10 mil reais é um bom acordo. Pensando que não vai ter perícia, que você não vai ter ninguém ali fiscalizando a sua empresa. Porque outra regra e característica do empresário brasileiro, não é só de Itajubá, é que não consegue fazer tudo que a legislação determina. Então, sempre tem pontas soltas. O que eu recomendo aos clientes, não deixe um perito ir até a sua empresa. Porque se ele for, ele vai constatar alguma coisa que às vezes não é para aquele processo especificamente que vai chamar a atenção, mas de outros, de olhar, nossa, aquilo ali está errado. Ah, mas espera aí, não está usando EPI? Tinha que usar EPI? Tem ficha de registro desse EPI? Não tem. Ah, mas então tudo que foi feito antes eu tenho direito de receber. Então, são uma série de coisas que são analisadas. E aí, quando a gente fala em previsibilidade, você passa uma segurança para o cliente, te ajuda muito no seguinte: abriu audiência, e vocês vão aprender comigo também, cadeira de direito do trabalho. Primeira audiência, que é a audiência de conciliação, é uma audiência que é tipo um leilão. Então, assim, a juíza pergunta, tem proposta de acordo? Faço uma oferta financeira. Eu não estou discutindo o que está escrito no processo. São só números. E aí eu ofereci 4 mil reais, de 37. Eu ofereci 4 mil reais. Por quê? Como a minha margem era até 10 mil, eu já ofereci abaixo de 50% que eu tinha de margem, para ver, sentir o advogado, o que ele tinha expectativa naquele processo. Contra a proposta dele, 6 mil reais. Para mim já era ótimo. Mas eu não podia entregar para dizer para ele que era ótimo. E no final das contas, fechamos um acordo de 5 mil reais. Foi o valor que nós conseguimos fechar. Vontade. Mas, pode falar. Você já entra essa questão da justiça repartida? Sem prolongar todo esse processo, de não acordo, aí começa... Não entra. E olha só para você ver, ele não é satisfatório para a parte. Por exemplo, para a minha empresa, né, eu estava defendendo a empresa. Eu consigo demonstrar para o cliente onde ele está falhando e o que ele tem que melhorar. Para o reclamante, para o funcionário, o que não faz sentido? Não fez mesmo para ela. Por quê? Estava pedindo 37 mil reais. Se estava pedindo 37, como é que o advogado faz uma contraproposta de 6 mil? E aceitaria os 6 mil reais se eu já tivesse pago prontamente? Poderia ter pago, mas dentro da margem de negociação. Tanto que, assim, na hora que a gente estava negociando os números e fechou em 5 mil reais, ela pediu para falar, a reclamante. E aí ela começou a falar algumas coisas que não estavam no processo. Vocês vão aprender também que dentro do direito do trabalho, você tem aquelas questões... você nunca, pelo menos a juíza de agora, ela não dá a quitação do contrato. O que isso quer dizer? Se você entra com reclamação trabalhista, vai analisar somente aqueles pedidos que você deu entrada. Então, nesse caso, ela estava pedindo adicional de salubridade, estava pedindo verbas decisórias, mas não estava pedindo horas extras. Qual foi a fala dela? Qual era a mágoa dela? E aí entra nessa questão do restaurativo que você estava perguntando, foi que ela trabalhava 4 domingos e folgava 1. Isso tem previsão na Convenção Coletiva do Comércio, mas está errado.
Está errado. Muito embora esteja na convenção coletiva, está errado. E aí a mágoa dela era o quê? Que um domingo que ela não pôde trabalhar, ela mandou alguém no lugar dela, pagou por essa pessoa para ir no lugar dela, e mesmo assim ainda teve descontado dela. Ela estava brava com isso ter acontecido. E aí, na hora que ela começou a falar, a juiz falou assim, não, acho que a senhora não está entendendo. Aqui nós estamos tendo só valores. Não estamos discutindo. Se a senhora quiser falar com o seu advogado, o advogado liga para ela, explica o que está sendo feito pelo acordo. E assim, o que vocês têm que aprender? Falo isso. Porque, muitas vezes, a aventura jurídica, quando a gente fala de aventura jurídica, não é que vocês não vão fazer de tudo um pouco no começo da carreira, a gente acaba fazendo. Mas, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o que vocês precisam entender é estudar muito bem aquilo que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, essa questão das horas extras, ele poderia ter colocado no processo? Poderia, e não colocou. Trabalhava 4 domingos e folgava um. E isso, para cliente, talvez na hora que ele estava entrevistando ela, para poder montar a petição inicial, ele não prestou atenção. Isso que eu ia perguntar, se isso aí, previamente, não poderia ter sido colocado em Você faz uma entrevista, papel. você faz uma entrevista, você faz uma consulta com o seu cliente antes. Ele chega te procurando, olha, eu quero entrar com uma reclamação trabalhista. Tá bom, preciso te entender. Por que você quer entrar com essa reclamação trabalhista? E aí ele vai contar todo o cenário e você começa, dentro daquilo que você aprendeu no direito, ver os pontos que são falhos e aquilo que você pode cobrar da empresa. Entendeu? Então, assim, o caso dela mesmo, ela cuidava da parte de limpeza. Algo que vocês vão aprender na faculdade, que os empresários não aplicam. Quem trabalha limpando banheiro de alta circulação, professor, o que é banheiro de alta circulação? Mais de 20 pessoas frequentam o banheiro. Isso é considerado banheiro de alta circulação. Nesse caso específico, um restaurante. Então, mais de 20 pessoas frequentavam diariamente aquilo lá. É devido ao adicional de insalubridade, caracterizado pelo risco biológico que a pessoa está exposta. Então, por mais que ela utilize EPI, luva, bota, que ela possa colocar avental, ainda assim é devido a ela o adicional. Que as empresas, você pode fazer uma pesquisa de mercado, você pode visitar a maioria dos restaurantes, eles não fornecem nem os EPIs necessários e nem fazem um pagamento adicional de salubridade. O que fica pior ainda, que é o que a gente chama de passivo trabalhista para a empresa, é o quê? É ele pegar e fazer o revezamento. Então, os dois, cada dia, um vai no banheiro. Ao invés de você focar em um só, paga o adicional para um e ele fica sendo responsável pela limpeza. Não, coloca os dois vão ter direito ao mesmo adicional, que é baseado no salário mínimo. Então, você vai ter 40% a mais no seu salário. Você trabalha um dia sim, um dia não importa. Você trabalha, Está exposto a aquele risco. 40% para você, 40% para você. É isso que é o direito. Mas, assim, uma coisa também importante, muito embora, né, como eu disse no começo da carreira, vocês acabem, né, quem for advogar, vai advogar um pouco de tudo, mas se vocês já, ao longo da faculdade, descobrirem uma área, vocês vão descobrir, essa área eu gosto mais, professor, do que das outras. Especializem-se nela. Por quê? É isso que vai tornar vocês diferente dos demais. E como é que funciona a questão de faculdade? Qual a importância da faculdade, então? Network. Por quê? Vamos imaginar que você gosta da área penal. Adora. Devorou o Código de Processo Penal, o Código Penal, é a sua praia. Chegou uma reclamação trabalhista para você. Você vai saber fazer? Isso. No norte, mas não é sua praia. Qual a recomendação? Ele adora trabalhista. Ele, ao longo da faculdade toda, foi monitor, trabalhou com isso. Pô, vocês estudaram junto. Meu irmão, estou aqui agora, uma trabalhista. Eu não dou conta. Você precisa do horário? É interessante. Vamos dividir? Eu passo o cliente para você, você faz a ação, a hora que receber, a gente divide os honorários. Você está pegando, você não está perdendo o seu cliente, vai continuar sendo da sua confiança, mas está passando para alguém que sabe mais que você naquela área. E aí acaba virando uma via de mão dupla. Ele é trabalhista. Chegou uma criminal para ele, opa, peraí, eu tenho um parceiro que trabalha dessa forma. Qual a grande dificuldade que vocês vão encontrar no nosso meio como advogados? Primeiro, vaidade.
são muito vaidosos, muito vaidosos. Então, isso que eu estou falando, eu não sei trabalhar, eu não posso falar um negócio desse. Eu não sei, não tem nenhum problema virar para o meu cliente e falar, essa não é a minha área de atuação. Eu sou um advogado trabalhista, mas qual que é o seu problema? O meu problema é previdenciário. Tem que ir agora. Doutor, eu estou aqui com atendimento, você pode vir no meu escritório para poder atender? O colega vai lá, atende no meu escritório. Continua sendo da minha cartela de clientes do mesmo jeito, sendo atendido por um colega. Então, esse é um ponto que muitos advogados que estão hoje atuando, eles não têm essa visão. Eles têm uma visão do quê? Quanto mais processo eu colocar embaixo da minha asa, melhor. Isso gera um prazo muito grande para se tentar ver se é que eu escuto que, não sei se isso é verdade, dentro desses processos que a gente procura advogado, né? O negócio fica ali Anos. um ano, 2 anos, ninguém te liga para nada. Essa cabeça já vai Sim. traçando tudo e. Sim. Por quê? É o quantitativo e não o qualitativo. São duas coisas diferentes. Eles trabalham sempre em ter muitos processos, mas não dão a qualidade necessária para cada um deles. E aí, assim, as experiências são as mais diversas possíveis. Vocês vão ter possibilidade de montar uma banca. O que é a banca? Vocês formaram junto aqui, cada um na sua área, ou vamos alugar uma sala, e cada um na sua área vão trabalhar assim. Falo para vocês que quando eu estava me formando, fiz estágio de juizado especial, e de lá eu já fui convidado para fazer parte do escritório, cada um cuidava de uma área. E nós estávamos todos dentro do mesmo escritório, dividimos espaço, dividimos ali a questão das despesas, porque também, cara, no começo da carreira, vocês vão ter muitas despesas e poucos honorários, porque assim, quem vai te procurar? Seus amigos. Entendeu? Não é família não, tá? Amigos. Família não te procura. E se procurar, vai ser um inferno na sua vida. Porque eles vão falar assim, estou pagando. Coisa que eles não cobrariam do advogado profissional, se eles fossem contratar. Mas do parente, faz um inferno na vida do parente. Porque ele é obrigado. Pode falar. Só te interrompendo. Claro. Ontem nesse churrasco, uma cunhada também brincou, agora a gente tem um advogado aqui, a gente não precisa pagar nada para precisar. Tem uma verdade nisso, então. Vou te falar. E assim, algo assim que eu já ouvi de alunos que não concordam com o meu posicionamento e não tem nenhum problema. Mas eu não aceito. Que é o quê? Misturar profissional com acadêmico e com pessoal. Então, por exemplo, vocês vão ver muitas vezes assim, aluno me manda, professor, posso tirar uma dúvida? Falo, é acadêmico? É da faculdade? Beleza, estou para responder. Não, é um caso de um amigo no escritório. Marca um horário lá no escritório para a gente poder conversar, entendeu? Separar as coisas, porque senão, o que eu já ouvi, né, de algumas pessoas, isso nunca aconteceu comigo, mas já ouvi de algumas pessoas que viravam e falavam assim, mas eu tenho um professor que é advogado, então eu estou pagando ele para isso. Já ouvi essa expressão também, não eu, de pessoas comentando sobre isso, entendeu? E assim, é importante a gente separar, porque vocês vão ter aqui na faculdade vários profissionais e cada um atuando dentro da sua área e advogando muito bem. Vocês têm o Rodrigo no criminal, vocês têm o Sérgio no previdenciário, eu na parte trabalhista, vocês têm o Vinícius no PROCON, embora não advogado, é o diretor do PROCON, então tudo passa por ele ali, né? Ele é responsável por muita coisa. Mas são N áreas que vão entrar nisso daí que você está falando. E assim, o que eu acho que vai ser importante para você nessa... Até para vocês começarem a compreender. Quando você for questionado dessa forma, você, infelizmente... Ô, Rodrigão. Tudo bom? Tá falando filhotes aqui? Tudo bom? Hoje eu sei aqui? Não, eu sou lá na 8. Na 8? Hoje eu termino de 47. Então, beleza. Então, não sei porque saber se está pensando, só está bem-vindo para todos. Estou falando aqui dos nossos profissionais, né? A diferença de advogado, professor e professor e advogado. Ah, sim. Não, então já que você vai falar de mim, eu vou até lá para lá foto aqui. Você ainda antes, você dá hoje? Não, mas vou atender todo mundo hoje. Hoje Não, eu tá, não saio precisava daqui. trocar duas. Na realidade, eu precisava instalar um software nos computadores só para fazer acesso ao sistema eletrônico. Beleza. Pode instalar? Pode. Beleza. Pode instalar, tá tranquilo. Mas assim, é só para vocês terem, né,
eu acho que esse nosso primeiro encontro é importante vocês terem uma ideia daquilo que vocês estão entrando, né? O mundo do direito, ele é muito dinâmico, é muito interessante. Concurso público vai abrir para vocês N possibilidades. Eu tenho na minha história algo que foi muito marcante, porque, como eu disse para vocês, eu fui chamado a compor um escritório mesmo sem ter formado. Então, não tinha um AB ainda. Participava como estagiário ali com eles, mas já atuando, e eles assinavam as peças que eu fazia. E era assim, a minha mãe era contadora, então eu sempre fui vinculado ao escritório de contabilidade, por isso que advogo na área trabalhista. E nós tínhamos um advogado em comum, éramos em 4 advogados. Um advogado em comum que era o cara que vivia do direito. Todos os outros 3 tinham atividades paralelas. Eu com o escritório de contabilidade, o Ulisses, que é aqui do EAD, era o outro sócio nosso, e tinha a Raquel, que cuidava do Colégio de Itajubá na época. O que aconteceu? O advogado, que cuidava de todo mundo, que a gente chegava com os processos, ele vira, isso em 2007, ele fala assim, passei no concurso do TJ. Ui? Passei no concurso do TJ. Quero casar. Mas na época era um negócio assim, tá, vamos lá, não é pouco, mas não era muito. Era R$ 2.000 o salário, ele passou para o oficial de justiça. Pensa numa pessoa brilhante. E quando a gente montou a banca de advogados, a expectativa financeira era muito boa, porque tínhamos uma equipe muito boa. A hora que ele falou que ia parar por R$ 2.000, todo mundo falou assim, é sério? Ele atua aqui também. Atua, Rodrigo? É o Rodrigo? Fortinho? Não. Oficial de justiça? Oficial de justiça. Então, Rodrigo, que a gente trabalha com ele, Esse fortinho é o Thiago. tem o Rodrigo. Tem um Rodrigo também? Tem o Rodrigo aí. Ah. Não, mas ele... É. E aí, cara, foi aquele negócio assim, desmontou o escritório. Porque como ele era o ponto focal, nós, tanto que assim, depois cada um seguiu para um lado, eu montei outra banca de advogados, fui para outro lado, cada um foi seguindo a sua vida. O Lício não advoga mais, está por conta aqui só da Unopar EAD agora. A Raquel, ela virou corretora, então advoga em algumas coisas só, mas na grande maioria das vezes está só por conta da imobiliária. E assim, só para vocês entenderem, esse leque ele é tão grande que ele prestou o concurso, e muito inteligente, e o que nos deixava frustrados não era a parte financeira. Era de virar e falar assim, Rodrigo, tudo bem. Você quer prestar um concurso? Presta, não vou te pagar 20 pau por mês. Não vou te pagar 2. E aí ele falou assim, não, outra coisa que vocês têm que estar muito focados, vocês vão ver muito nas carreiras de sucesso. Eu vou entrar nesse concurso para me dar uma estabilidade. Com essa estabilidade eu consegui estudar para poder passar no outro concurso. Tem pessoas que conseguem fazer isso? Sim, tem pessoas que conseguem fazer isso. A exemplo do Dr. Túlio, que falou que foi delegado, é isso? Ele falou? Que foi delegado para depois virar promotor, então ele continuou estudando. Mas isso é exceção. O cara, depois que entra numa vida dessa, ele, quando entrou oficial de justiça trabalhando 2 vezes por semana, reparou no tempo. Vem a questão do conforto, né? É isso. Precisa estar confortável, não tem Sim. pressão. Sim. Isso vai se conformar. Sim. E foi o que aconteceu. Por exemplo, da minha casa, minha esposa foi o contrário. Ela é concursada no município, na cidade que a gente mora hoje, a gente mora aqui. E aí, quando eu passei no concurso que eu estou trabalhando hoje, ela também passou no estado como professora para atender. Só tinha uma vaga, ela tentou, inclusive a cidade que a gente está morando, a Fimoreira, e ela passou nessa vaga. Que legal. E atendeu lá, essa educação especial, Sim. por 7 anos. Só que nessa história de município e estado, ela queria mais, ela não queria ficar só na sala de aula, porque ela tem uma paixão muito grande por questões dessa educação especial, né, tratar essas pessoas, assim, e ela está buscando estudos, outra faculdade, pós daqui, pós dali, deve ter umas 6. Uhum. E aí surgiu o momento dela abrir uma empresa. Ela abriu uma clínica lá na universidade. Sim. Então, e lá ela trabalha com neuropsicopedagogia e psicopedagogia, né, com as avaliações para mandar para o neuro, questão de autismo, e tudo mais. E aí foi tocando tudo. Chegou um ponto que ela viu que, eu acho que conversando com o Renato, que tinha que abrir mão de um. De qual foi? Estado. Uhum. Sem dúvida. Sim. Estado, além de pagar menos, quem é o Estado? Você não põe a mão em nada no Estado, não tem intimidade, o negócio não vai, é aquele lá. Não tem identificação. E aí ela saiu, continuou com a escola, que
paga bem lá e é um tempo que sobra para ela fazer o bem. Sim. E abriu uma clínica aqui em Itajubá, então. Uma escola aqui e Itajubá. Ele já está indo até as 9 da noite. Que legal. Ou o contrário, Ah, mas não se acomodou. sim, Quando ela saiu do estado, professor, foi um absurdo os colegas lá. sim. Porque, mas não é possível. Ah, Tanta gente querendo entrar, você vai sair. Só que eles conversaram, boa. sim, Sou pra cima, e aí o seu negócio. exatamente. Uma semana dela equivale ao estado. Ah. E Mudou. assim, muitas vezes, é o que eu estou falando, não é nem só a questão financeira. Financeira, claro, ninguém aqui está, né, para trabalhar de forma filantrópica, não é isso. Mas, muitas vezes, é aquilo que vocês terão de propósito. Vou, mais uma vez, falar um pouco da minha carreira, só para vocês entenderem. Fiquei na FEP 2011, 2012. Então, eu entrei em 2011, eu estava fazendo meu mestrado ainda, e entrei por um processo trabalhista. Fiz o processo, pode entrar, da esposa do pró-reitor, seja bem-vindo. E ele acabou me convidando, gostou da atuação, me convidando para poder dar aula. E aí, outro ponto que entra muito interessante daquilo que a gente faz. Utilizem tudo que vocês fizerem ao longo do curso como uma vitrine. O que é a vitrine? A forma como eu te vejo como aluno, a forma como eu te vejo como estagiário, a forma como você utiliza das ferramentas que você aprende aqui, é o que vão abrir portas para você. É isso que acontece. Então, quando eu entrei na FEP, fiquei lá 6 meses só como professor, já foi oferecido para mim ser coordenador adjunto. Por quê? O coordenador era de Pouso Alegre e ele precisava de alguém em Itajubá para fazer. 6 meses. 6 meses. Já me chamou para poder fazer essa gestão aqui com ele. Beleza, isso no final de 11. Entrei no começo de 11, no meio de 11 foi oferecido, e quando foi no meio de 12, o coordenador vira e fala assim, a gente chegou a uma série de incompatibilidades ali, de promessas que não eram cumpridas e tal, e isso estava afetando o nosso nome, e aí ele tomou a decisão de sair. Quando ele saiu, o que eu sempre tive? Aí acho que é mais uma questão pessoal do que profissional. Time, se está saindo meu líder, não faz sentido eu virar, bater nas suas costas e falar assim, ó, vida que segue. Não, sai o time. Ou fica o time. Eu penso dessa forma, tá? Cada um tem a sua forma de pensar. Foi oferecido para mim a coordenação. E aí, na época, eu agradeci o que a pró-reitora estava me oferecendo. Optei por não ficar, tinha terminado meu mestrado, e aí entra a parte que não é o dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, o salário ia ser maravilhoso. Ganhava nada como coordenador adjunto, ia ganhar um puta salário como coordenador. Mas o que eu ia ter que parar? Com os estudos. E assim, algo que me chamava a atenção, vontade, era que eu queria chegar no mais alto patamar que eu conseguisse em relação à docência, já que era isso que eu pretendia para mim, né? Algo que encaixou, que fazia sentido. Então, eu saí de lá no meio de 12, esse coordenador abriu porta para mim no doutorado na PUC em São Paulo, fiquei lá 6 meses como aluno ouvinte, e em janeiro de 13 eu entro como aluno, né? Passei no processo seletivo, como aluno na PUC em São Paulo. E interessante que você falou de vaga, porque isso me lembra muito um pouco da minha história também, porque foram 512 candidatos para doutorado na PUC São Paulo. Para mim, orientador específico, que vocês vão aprender mais sobre ela na disciplina de Direitos Humanos, que é a professora Flávia Covesan, ela tinha 2 vagas. E tinham mais de 15 candidatos só para ela, porque você escolhe, ó, quero você como orientador. E aí, felizmente, fui uma dos 2 alunos ali que foram selecionados, terminei meu doutorado. Só que aí, assim, ficam algumas coisas que às vezes a conta não fecha, né? Cada um com a sua religiosidade, não estou aqui, mas eu sou católico, tá? E me lembro que nessa aventura de doutorado era muito caro. E pagava mais de 3 mil reais por mês, não estava dando aula, estava só estudando, então estava pesado. Eu me lembro que um dia eu estava na minha sala, tinha algumas empresas aqui na cidade que estavam me dando mais dor de cabeça do que tudo. E aí me lembro que um dia, batendo um papo reto lá, eu falei assim, olha, eu não sei porque que eu estou estudando. Você é a razão disso.
Porque, e eu estou dando esses depoimentos, vocês vão sentir isso ao longo da faculdade. Vão ter algumas vezes, alguns professores que vocês não vão se identificar, vocês vão falar assim, mas para que eu estou saindo de casa para vir estudar? Né? Qual o propósito disso? Gente, sem mentira. Em 15 minutos, isso foi em 2015, em 15 minutos, meu telefone tocou. Só que aí nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente pede. Porque eu pedi um caixa, pedi para trabalhar, para dar aula. E aí me liga a coordenadora da PUC de Poços. Tinha recebido meu currículo através de um amigo meu, tal. Se eu tinha interesse em lecionar. Pedi para dar aula. Mas do meu jeito. Eu queria continuar com a minha vidinha tranquila, em Itajubá, e 1 ou 2 dias por semana, ia lá em Poços de Caldas, dava minha aula, voltava, beleza. Não. Ela me liga e fala assim, não, professor, eu tenho aqui sim, mas as aulas são todos os dias. Você tem que mudar para Poços de Caldas. E aí, foi um ano... Foi... Pode falar, né? Aí estava lá para vocês, aí veio do jeito que, não que eu queria, né? Mas aquilo que Deus tinha preparado. E foi um ano sabático, mudei para lá, quando eu vi minhas empresas aqui. Sou filho único, então me imagino, né? Nunca tinha morado fora de casa. Morei um ano inteiro em hotel, com Poços de Caldas, ficava lá de segunda a sexta, na época eu não era casado, era noivo. E foi assim, um divisor de águas para mim também essa experiência, para realmente ter a percepção, compreensão daquilo que eu queria para mim, que era lecionar. Então, isso fez muito sentido para mim, porque assim, eu saí de um universo na fé que eram de 30, 40 alunos por turno, para ter 300 na PUC, nos mais diversos cursos contábeis. Eu cheguei a dar aula para engenharia, legislação aplicada, porque eles tinham uma matéria específica sobre isso. Como é um campus, então, né, jogava gente para todas as áreas. Por que tudo isso? E mais uma vez voltar para vocês, dentro da experiência que vocês têm, ou que terão, né, dentro da faculdade. Vocês terão várias oportunidades aqui ao longo do curso. E o objetivo, né, desses mini cursos aqui é tentar passar para vocês um pouco da nossa metodologia, um pouco daquilo que, enquanto gestão, eu passo para os meus professores e eles vão trazer isso para vocês. Então, uma das coisas que vocês vão acabar, né, aprendendo, que está aqui no material que nós vamos falar, a nossa forma, a nossa metodologia, que é o sistema de aula invertido, vocês verão que as nossas aulas, elas são divididas em 3 tempos: pré, aula e pós-aula. Então, no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, todas as aulas, então as nossas aulas são semanais, vocês vão ter um conteúdo de pré-aula. Normalmente serão questões, um artigo que o professor vai passar para vocês lerem, referente à temática da aula, para aquilo que vocês vão discutir no momento aula. Porque durante o momento aula, o objetivo é não trazer só teoria. Como eu disse, nós temos uma forma diferenciada de ver o direito, é trazer prática. Então tá, então nós vamos falar hoje sobre a questão de registro de funcionário. Como é que registra a carteira de trabalho? Eu tenho que trazer para vocês o que dá certo, o que muita gente faz e o que dá errado. O porquê que existem tantas reclamações trabalhistas e trazer casos concretos. É isso que o professor vai fazer com vocês em cada uma das disciplinas que vocês estiverem aqui, que é o que a gente chama, né, de vocês terem as situações problema. Vocês vão trabalhar isso em sala de aula, vão ter dinâmica com os professores, tentando deixar isso mais próximo da realidade e não tão engessado naquela parte teórica, tão somente teórica. Então, esse é um dos objetivos. E no momento de pós-aula é a fixação. O professor vai mandar também exercício para vocês começarem a se adaptar. O que é adaptar? Vamos lá.
Uma coisa é que a gente estava falando aqui há pouco sobre concurso público. Como eu me preparo para um concurso público? Se esse, né, for o objetivo de um de vocês aqui. Como que eu me preparo? Repetição de muitas questões. Por quê? Porque, pessoal, por mais que os avaliadores eles tentem montar nas suas bancas novas questões, elas sempre vão girar em mais do mesmo. Por isso que uma das coisas, né, que nós vamos desmistificar ao longo desses 5 anos é o seguinte: para quem for advogado, passar no AB é difícil? Não estou desmerecendo a prova, mas é possível. É só a gente se preparar e ter a preparação correta. Então, adianta vocês fazerem aqui 9 períodos de faculdade e nunca terem feito nenhuma questão de ordem, nenhuma questão da OAB, e a hora que vocês pegarem pela primeira vez o exame da OAB e falar assim, nossa, como é que eu faço isso? Por quê? Muitas vezes é uma questão de interpretação. Vocês vão ver que as pegadinhas que existem dentro do exame da OAB, vocês vão saber matar facilmente, porque isso é treinado, isso é preparado. Por isso que muitas vezes as questões elas são voltadas para isso. Nas minhas aulas mesmo, quando vocês tiverem direito de trabalho comigo, ou com outro professor para falar sobre isso, nas minhas aulas eu sempre coloco o pós-aula como uma questão de segunda fase do AB. Que isso, professor? Segunda fase do AB? Para que vocês preparem não só o raciocínio lógico para responder a questões objetivas, mas o raciocínio subjetivo, que é aquele de construção, de escrever. Então, quando chega uma determinada pergunta para vocês, vocês vão ter que saber, ou irão aprender, a diferença entre justificar, quer dizer o porquê que está errado, e fundamentar, que é baseado em qual lei? Aonde que eu estou baseando essa minha resposta? Tá bom, matar é errado. Podemos falar dessa forma? Sociedade considera matar errado. Então, estou justificando. Sociedade considera que matar é errado. Baseado em qual lei? Artigo 121 do Código Penal. Eu estou fundamentando a minha resposta, aquilo que eu trouxe como justificativo. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouco desse universo e dessa dinâmica daquilo que vocês verão. A plataforma, eu vou falar de cada um dos itens que vocês têm ali, vou falar também dos nossos professores, vou falar aqui qual é a qualificação deles. Essa daqui, graças a Deus, nós não temos mais, eu não tirei aqui, dinâmicas em tempo de pandemia. Sistema de avaliação contínua, isso daqui é extremamente importante. Para vocês que estão começando, acho que foi nós dois que conversamos, né? Vocês estão vindo, para quem, né, acabou o colegial agora, para quem já estudou um certo tempo, com a metodologia ou de 0 a 10 ou de 0 a 100. Concordam comigo? Ou vale de 0 a 10 ou vale de 0 a 100. E aqui, na prova, vocês vão ter de 0 a 14 mil pontos. Não se assustem. São 14 mil pontos que serão distribuídos ao longo do semestre. Tá? Que depois eu vou explicar para vocês as conversões, mas que resumidamente quer dizer o seguinte: a nota no final ela só pode ser de 0 a 10. Mas institucionalmente, vocês têm 40% a mais de chance, esses 4 mil pontos a mais, para ter a nota máxima. Por isso, um dos pontos fundamentais para vocês que estão entrando hoje, professor, ponto, é um problema para eu ser aprovado aqui na Unopar? Não. Se vocês souberem aproveitar as oportunidades que são dadas a vocês, essas atividades extra-classe que são oferecidas a vocês, pontuação nunca será um problema. Porque vocês sempre vão ter a mais do que o necessário. Tá? Agora, além do critério de pontuação, outra coisa que nós temos que ficar atento é em relação à presencialidade. Isso sim, nós temos que ter atenção. Por quê? Depois que o professor lança as faltas, ele não consegue retificar. E aqui a gente tem que entender mais ou menos como uma empresa. O que é? Pode acontecer excepcionalidades, eventualidades, como qualquer pessoa. Eu posso ficar doente, você pode ficar doente, normal. Só que quando que tem que aparecer esse atestado? Na aula seguinte que você
comparecer aqui, e não no final do semestre. Essa é a diferença. Se for na aula seguinte, dá tempo de lançar no sistema, o professor fazer a justificativa e ter aquela correção. Se ele não for apresentado a tempo em módulo, o próprio sistema não vai aceitar a justificação do professor. E aí entra no critério de aprovação, que vocês precisam ter 75% de presença para serem aprovados. Tá, professor? Fala em dias, traduz isso para a gente, esquece o percentual. Vocês têm 20 semanas de aula. Se vocês têm 25% dessas 20 semanas, nós estamos falando equivalente a 5 semanas de aula. São 5 semanas. Se eu tenho uma aula da minha disciplina por semana, eu posso faltar mais de um mês, que ainda assim eu serei aprovado na disciplina. E é um semestre sempre muito curto. Vocês verão que as nossas últimas provas vão começar no dia 20 de novembro. Então, terminou aquela semana de novembro, claro, eu sempre vou estar oferecendo mais para vocês. Nós temos muito simulado, nós temos Clube do Livro, Carreira de Sucesso, para quem quiser esticar um pouco mais. Mas eu sei que nós vamos ter aqueles alunos também, que a hora que der dia 25 de novembro, fez a última prova, fala, professor, ano que vem, tranquilo, regras do jogo, né? Vou oferecer. Preciso? Quero? Vou continuar. Não quero. Quero ir descansar, quero viajar. Está tranquilo também. Não tem nada de errado nisso. Tá bom? Eu vou sugerir para vocês a questão da eleição de um representante de sala. Sei que ainda é prematuro, vocês ainda vão se conhecer, mas é importante que vocês tenham alguém que os represente, que aí fale diretamente comigo. E o que eu falar diretamente comigo? Nós temos um grupo de WhatsApp com os representantes, que, por exemplo, a informação, qual sala que é? Hoje eu te falei para os representantes, pessoal, compartilhem com seus colegas, porque muito embora eu coloque no grupo dos alunos, às vezes a informação não chega. Então, todos os meios, eles são importantes para que isso aconteça, tá? E às vezes tem também, e pode acontecer como em qualquer curso superior, de a sala ter alguma divergência relacionada à metodologia, relacionada pessoalmente a um professor. Não gostei do que um professor fez. Então, eu preciso que o representante ele seja essa voz de dizer assim, aconteceu isso em sala de aula. Porque pode ser algo também que destoe. Quem estava aqui no primeiro dia da Semana Mágica? A hora que eu comecei a falar sobre a questão dos pontos extras. Era uma voz só, mas que queria falar em nome da sala. E é essa que é a grande preocupação de ter o representante. Porque se você vem com uma reclamação, eu vou falar com o representante. Falar, está acontecendo isso? São visões diferentes. Pode acontecer. Porque muitas vezes pode gerar um atrito que ele não é... Boa noite, seja bem-vindo. Que ele não é necessário. E a gente consegue resolver isso de outras formas. Tá? Só para vocês entenderem. Bolívar, pode entrar. O portal do aluno é a primeira ferramenta que vocês têm. Quando vocês clicarem lá em unopar.com.br, acesso ao aluno, colocarem o CPF e colocarem a senha de vocês, entra aí, né? Tudo bem? Começando bem. Começando Bolívar. Poxa vida, né? Não sei até que ponto que é bom ou não, mas tudo bem. Amanhã eu vou falar mais com vocês, porque o portal do aluno, pessoal, basicamente é o que vai trazer para vocês as ferramentas utilizadas em secretaria. Então, eu preciso de um histórico escolar, eu preciso de carteirinha de estudante, eu preciso do boleto da faculdade para poder fazer o pagamento, eu preciso fazer uma solicitação, muitas vezes, referente, quem aqui for fazer estágio, vai precisar de algumas declarações que estão presentes ali, que está matriculado, qual o período que está matriculado, tudo isso é no portal do aluno. Vocês vão encontrar aqui um pouco mais do que eu vou falar para vocês, que é uma das vantagens que nós temos na faculdade, que é essa biblioteca virtual. Então, o professor Olivas vai dar a aula dele. Ele vai passar para vocês a fundamentação dessa biblioteca virtual, qual foi a obra que ele utilizou como referência para poder dar a aula. E, eventualmente, fala assim, professor, eu quero ver mais sobre isso. Como é que eu faço? Entrar na biblioteca virtual, vou ensinar vocês e ali extrair esse conteúdo, né, para auxiliar nesse conhecimento.
Ajuste de horário. Vocês têm uma das disciplinas que ela é uma disciplina optativa. O que quer dizer optativo? Vocês podem escolher qual disciplina que vocês vão realizar. E para liberar o acesso a um ambiente virtual de aprendizagem, vocês precisam primeiro escolher essa disciplina para depois liberar o acesso, porque aí o sistema ele é preparado para aquilo que vocês escolheram, tá? Então, por isso, se vocês não fizerem um ajuste de horário, vocês não conseguem acessar o ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Por isso. E aí, ó, pessoal, seguinte, praticamente todas as noites eu estou aqui na faculdade, tá? Muitas vezes durante o dia fica um pouco corrido para mim para conseguir responder a todos vocês, mas a partir das 18 horas, todos os dias eu estou aqui. Quem tiver qualquer dificuldade para poder fazer esse ajuste de horário e escolher a disciplina, me procure, tá? Que eu estou aqui para auxiliar se vocês têm acesso ao app. Amanhã eu vou falar um pouco mais, né, sobre... Aí entrar hoje foi mais um bate-papo, né? Para a gente conhecer um pouco mais sobre... Estava falando com eles, Olivas, antes. Hoje eu nem entrei tanto aqui no sistema Proton, acho que de carreira, tá, o que o mundo jurídico pode trazer para eles de opção. E depois, se quiser falar da questão à vontade, de horário, né, a frequência, como é que você vai fazer o controle da sua frequência. Já falei um pouco para eles sobre isso, mas é importante depois você destacar também, tá? Amanhã eu vou falar com vocês, né, sobre todos os diferenciais, eu falei dessas atividades extras que nós temos aqui, né, falar um pouco sobre o Clube do Livro, que nós já vamos ter reunião sexta-feira agora, falar um pouco sobre carreira de sucessos, falar sobre júri simulado, falar sobre oficina de metodologia, falar com vocês, o que mais nós vamos ter, Lucas? Tem júri, né? Isso, oficina de metodologia tem mais um, são 5. Vocês já participaram da Semana Magna? Da jurídica. Temos a Semana Jurídica ainda e a aula magna. Então, assim, gente, tem muita coisa extra, além daquilo que vocês vão ver em sala de aula, que é justamente para complementar não só o currículo de vocês, mas as experiências. Professor, por que eu tenho que fazer atividades extras? Porque elas vão gerar para vocês certificados de atividades complementares obrigatórias. Ao longo do curso, então, em 5 anos, vocês precisam de 330 horas. Então, é um número significativo. E para cada atividade, vamos lá, quem estava na Semana Magna, professor, vale horas? Vale. 3 horas em cada dia que vocês estiveram lá. Bom, os certificados são gerados e são enviados diretamente para vocês, tá? Mas eu não vou tomar muita aula do professor Olivas, não. Amanhã às 6 nos encontramos de novo para mais um bate-papo. Joia? Obrigado, gente. Eu já estou me retirando. Essa pedacinha não tem nada. Não, é para mim. É porque